asfalto com um novo CAP na sua composição. Você quer entender como que funciona então todo esse processo e o porquê está sendo feita essa substituição para a resolução desses problemas na ponte da integração? Então vem comigo depois da vinheta que eu vou te contar detalhe a detalhe sobre os asfaltos e o problema que está acontecendo na ponte da integração. Vamos lá! E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje estou aqui para falar com vocês sobre um dos problemas que apareceram recentemente na ponte da integração e que originou então a solicitação de troca, substituição do asfalto da ponte da integração. Para quem não conhece, a ponte da integração está localizada entre Foz do Iguaçu e Presidente Franco no Paraguai. Está localizada ali bem na região da Tríplice Fronteira, bem no extremo oeste do estado do Paraná. Essa ponte tem 760 metros de extensão e foi aplicado então um CBUQ, que é um concreto betuminoso usinado a quente, conhecido por todos aí como asfalto, uma camada de 7 centímetros ao longo de todo o tabuleiro da ponte. O problema é que começaram a aparecer então fissuras e alguns problemas relacionados à temperatura da cidade, ou seja, do local que ele foi aplicado. Vale lembrar, já de início para vocês começarem a entender um pouquinho desse assunto e o porquê que está sendo feita essa substituição, o asfalto ele não é simplesmente aquele material preto que vocês veem aí na rua que está sendo aplicado, não. Ele nada mais é do que uma mistura que é feita em usina, que é composta então pelo CAP, que é o cimento asfáltico de petróleo. Ele é oriundo então das refinarias de petróleo ali, refinarias então que vendem, inclusive se vocês procurarem no site da Petrobras, vocês vão encontrar lá o CAP que é para venda. E essas empresas então que fazem o asfalto, essas usinas, elas compram esse CAP ele é transportado até elas em alta temperatura, com veículos especiais, e cada CAP possui então uma finalidade, ou seja, cada um possui características de penetração diferentes, cada um possui temperaturas então de ponto de amolecimento mínimo diferentes de uma das outras, então tem várias características que variam de um para o outro. Então a composição do asfalto ele é o CAP, que eu acabei de falar para vocês, e também nós temos a areia e a brita, que junto então formam o concreto asfáltico, ou CBUQ. Porém, na composição nós temos o CAP e o CAP tem vários tipos. Nós temos ali então 4 tipos de CAP. Nós temos o CAP 30-50, o CAP 50-70, 85-100 e o 150-200. O que vai variar são as temperaturas, o ponto de amolecimento mínimo e também a característica quanto à sua penetração. Porém, cada um projeto você adota tipos diferentes de CAP por conta da temperatura máxima que acontece ali nas regiões. Ou seja, Foz do Iguaçu todos conhecem que é uma região quente em algumas épocas do ano, quente até demais. O motivo dessa substituição está completamente ligado a essa questão da temperatura, do ponto de amolecimento mínimo, a temperatura mínima para o amolecimento do asfalto, beleza? Então é um dos principais fatores que estão originando a substituição desse asfalto. Porém, logo eu vou contar para vocês mais detalhes a respeito disso. Mas primeiro, se você não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E se já é inscrito, já tem o sininho ativado e gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos e com a sua família. Bom, como eu comentei anteriormente, nós temos ali 4 tipos de CAP e qual é a diferença entre eles? A ponte da integração ela tinha um CAP por uma temperatura mais baixa, ou seja, com ponto de amolecimento, a temperatura mínima de ponto de amolecimento mais baixo, ou seja, com a sequência de temperaturas altas, esse asfalto que foi aplicado, que tinha então a característica de uma temperatura de ponto de amolecimento mais baixa, começou então a originar esses problemas de fissuras e outros problemas relacionados ali que apareceram então no pavimento. O que originou isso daí? Para vocês entenderem, nós temos ali esses 4 tipos de CAP que eu falei para vocês, porém não necessariamente vai aumentando a temperatura conforme aumenta então a numeração deles. O CAP que vai compor então essa nova mistura é o 30-45. Por quê?
Porque ele é o CAP que tem o maior ponto ali de amolecimento mínimo, ou seja, é de 52 graus Celsius, ou seja, resiste a temperaturas mais altas. Ideal para a região de Foz do Iguaçu, que em determinadas épocas do ano tem temperatura então muito elevada. Mas aí você vai chegar aqui para mim e vai perguntar, tá, mas então não poderia utilizar o CAP 150-200? Não seria maior o ponto de amolecimento mínimo, a temperatura? E a resposta é não. Por quê? Porque esses números de 30, 45, 50, 70, 85, 100 e 150, 200 estão relacionados à característica de penetração do asfalto, ou seja, é uma outra característica do asfalto propriamente dito. O motivo da substituição do asfalto lá na ponte da integração é questão de ponto de amolecimento, ou seja, de temperatura. Então, para vocês entenderem, o CAP 3045, que vai ser então aplicado agora, que vai compor essa mistura, ou seja, você vai ter o CAP 3045, areia e brita, que seus materiais vão compor esse novo asfalto da ponte da integração, que serão aplicados então lá. Esse tem uma temperatura, um ponto de amolecimento mínimo de 52 graus Celsius. Agora vocês imaginam por um acaso quanto é o ponto de amolecimento mínimo, a temperatura mínima para o amolecimento do CAP 150-200? Chuta aí nos comentários nos próximos 5 segundos. Para quem chutou 37 graus Celsius ou algo em torno disso, acertou, porque a temperatura do CAP 150-200 ela é muito menor do que o 3045. Isso que eu estou tentando explicar para vocês. Não necessariamente está relacionado. Importa em alguns projetos é a questão da temperatura e do ponto de amolecimento mínimo. Então, 70 nós temos 46 graus Celsius, para o 85, 100 nós temos 43 graus Celsius e para o 150, 200, 37 graus Celsius. É isso que muda a composição então do asfalto. Porque em algumas regiões mais frias, você pode utilizar então o CAP 150-200. Vamos supor uma comparação então com o que vai ser aplicado agora na ponte da integração. Já em regiões mais quentes, que têm a ocorrência de temperaturas mais elevadas em algumas épocas do ano e um trânsito mais pesado de caminhões, que é o que vai acontecer com a ponte da integração, então você utiliza o CAP 3045, que além de ser mais resistente, ele resiste também mais às altas temperaturas. Beleza, pessoal? Vale lembrar que o asfalto ele tem características ali dele que tornam ele um material termoviscoelástico, ou seja, ele tem características de temperatura, elasticidade e também de viscosidade, por isso então o nome de termoviscoelástico. Há também uma grande sequência de cuidados que devem ter durante o processo de aplicação do asfalto. Uma delas é não aplicar ele em temperaturas menores do que 10 graus Celsius, não aplicar em dias de chuva. Por quê? Porque a maior propriedade, vamos dizer assim, o ativador do asfalto é a temperatura, ou seja, se ele está quente você consegue ter uma trabalhabilidade excelente com ele. Se ele está frio, você perdeu então o asfalto. Se ele tiver aplicado, muito bom, porque ali ele já vai então ter a cura dele, todo o processo até a liberação para o tráfego de caminhões, de carros, de pedestres e vários outros tipos aí de meios de locomoção. Outro detalhe também muito importante é que essa substituição do asfalto na ponte da integração não terá custos adicionais para as obras da ponte da integração, então o consórcio vai fazer essa troca do asfalto aí sem nenhum custo adicional na obra. O consórcio então que está executando essas obras da ponte da integração é o consórcio Ponte Foz, formado pelas empresas Construbase, Paulitec e Construtora Cidade. O preço da obra gira em torno de 233 milhões de reais. E um detalhe muito importante também é que a previsão de liberação do tráfego de caminhões vazios e automóveis na ponte da integração está prevista para julho deste ano de 2023. Vocês aí que têm curiosidade de saber sobre as possíveis datas de utilização dessa nova ponte, então essa é a provável data aí, segundo o que consta na internet. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos por me acompanhar até aqui. Não esquece, se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos e com a sua família. Um abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!